Quem nunca parou para pensar, qual é a minha identidade? Qual é o meu propósito na vida afinal? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num único versículo da Bíblia, lá de 1 Pedro 2,9, que traz umas respostas, olha, surpreendentes e muito poderosas para essas perguntas. Exato, essa é uma daquelas perguntas bem fundamentais da experiência humana, não é mesmo? O mais incrível é que o texto que a gente vai ver hoje, ele não foge da raia, ele vai direto ao ponto, sabe? Oferece uma resposta assim, clara e cheia de significado. E aqui está, a resposta. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uau! A linguagem que o apóstolo Pedro usa aqui é de arrepiar, não é? É poderosa, é rica, e ele define não só quem as pessoas são, mas também o que elas são chamadas a fazer. Bora desvendar cada uma dessas ideias. Então, para começar, a primeira parte do versículo, ela nos dá, quatro títulos-chave que definem essa nova identidade. E o legal é que cada um se encaixa no outro, sabe? Como peças de um quebra-cabeça, formando uma imagem completa. Vamos dar uma olhada neles. Olha só que interessante isso aqui. É a forma como esses 4 títulos, como eles se conectam. Primeiro, geração eleita. Isso fala da origem, né? De onde vem essa identidade? Foi uma escolha de Deus. Depois vem sacerdócio real, que já define a função, servir e, olha que incrível, ter acesso direto a Deus. Em seguida, nação santa, que descreve o caráter do grupo, um povo separado com um propósito. E por fim, povo exclusivo de Deus, que amarra tudo, resumindo a quem se pertence. A ideia é viver segundo os valores dele. Juntos, uma identidade completíssima. E aqui, atenção, porque este ponto é crucial. A ideia de ser escolhido não tem nada a ver com mérito pessoal, com eu sou boa o suficiente. Nada disso. Pelo contrário, é um ato puro da graça de Deus. É como um convite, sabe? Um convite para um relacionamento que transforma tudo. Ok, então a gente já entendeu a identidade, o quem. Certo, agora o versículo muda de marcha e começa a explicar o propósito, o porquê. E é aqui, pessoal, que tudo se conecta. E o alvo é este, bem claro. Essa identidade toda não é um troféu para ficar na estante, não é um fim em si mesma, de jeito nenhum. Ela vem com uma missão. E que missão é essa? Anunciar, proclamar as maravilhas daquele que deu o pontapé inicial em toda essa transformação. E para descrever essa jornada, o versículo usa um contraste, muito poderoso. De um lado, trevas, que é um símbolo forte para pecado, para morte, para falta de direção. E do outro, a luz maravilhosa, que simboliza salvação, verdade, uma vida totalmente nova em Cristo. A missão, então, é basicamente contar essa história, testemunhar essa passagem de um lugar para o outro. E no fim das contas, tudo isso, todos esses títulos, essa transformação, tudo aponta para uma única missão. Um propósito que une tudo, ser uma luz para o mundo, refletir as maravilhas de Deus, percebe? Essa missão não é algo aleatório, é o resultado direto, a consequência natural daquela nova identidade que a gente acabou de ver. Certo. Tudo isso é muito bonito na teoria, não é? Mas e na prática? No dia a dia, como é que essa identidade e esse propósito todo, como é que isso molda a nossa vida real? É isso que a gente vai ver agora. E essa é a virada de chave, sabe? O desafio que esse versículo coloca não é só sobre o que eu faço, é sobre quem eu realmente sou. A mensagem é profunda. Essa nova identidade deve moldar a forma como a gente se enxerga lá no fundo. É muito menos sobre um checklist de coisas a fazer e muito mais sobre quem a gente passa a ser. E para ajudar a colocar isso em prática, o texto nos dá um caminho bem claro. Primeiro passo, reconhecer, entender a sua posição em Cristo. Segundo, anunciar, falar ativamente sobre a grandeza de Deus. E terceiro, irradiar, simplesmente viver de um jeito que essa luz transpareça. É um ciclo que se alimenta, sabe? Identidade que leva ao propósito, que leva à ação e assim por diante. Então, para a gente amarrar tudo, os pontos principais desta nossa análise são bem diretos. Primeiro, existe uma separação para Deus. Segundo, uma escolha para um propósito divino. Terceiro, um chamado para viver na luz. E o ponto crucial, quarto, a responsabilidade de compartilhar essa luz com o mundo. E a gente termina com essa pergunta que fica para a reflexão de cada um. Pense nela não como mais uma tarefa na lista, mas como uma consequência natural de entender tudo isso. A pergunta é: como, no meu dia a dia, posso irradiar esta maravilhosa luz? É um convite final, sabe?
para pegar essas ideias e realmente vivê-las, levar da teoria para a vida real.